Quando a gente fala em segurança alimentar e segurança energética, é muito comum que a gente logo pense em alimentos seguros para o consumo, né, e fontes de energia seguras para a sociedade. E esse pensamento não está de todo errado, né? Quer dizer, muito pelo contrário, ele está certo, mas existe também um outro conceito de segurança quando a gente vai falar de segurança energética e segurança alimentar. Vamos começar pela segurança alimentar, que é um pouquinho mais antiga e, segundo alguns estudos, já era discutida lá na Idade Média, mas começou a ganhar força mesmo lá depois da Primeira Guerra Mundial. A segurança alimentar diz sobre a capacidade de um país ser autossuficiente na produção de alimentos, ou o mais próximo possível de autossuficiente na produção de alimentos, ou seja, produzir seu próprio alimento, aquele alimento que é essencial para a sociedade. A ideia por trás disso é que um país não se torne vulnerável ou suscetível a possíveis embargos, cercos ou boicotes internacionais. E aí já dá para a gente imaginar um pouquinho o que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, né? A partir do momento que um país visualiza a possibilidade de dominar o inimigo, interrompendo o fluxo de alimentos para aquele país, ou mesmo que o país visualize a possibilidade do seu inimigo fazer isso antes mesmo dele fazer, os países começam a pensar com um pouco mais de critério, um pouco mais de atenção sobre a importância da segurança alimentar. E a partir desse tipo de raciocínio, os países começam a elaborar políticas e estratégias, tanto de produção quanto de armazenamento de produto, de formação de estoque. Ou seja, um país não precisa produzir necessariamente todos os produtos, todos os alimentos que consome, mas é fundamental que ele tenha estratégias para estocar aqueles produtos que ele carece de importação e também para criar estratégias de produção e de armazenamento, de estocagem daqueles produtos que ele produz internamente. A ideia de segurança energética segue a mesma lógica. Eu falei um pouquinho dela em algum dos vídeos aí atrás, mas consiste basicamente em garantir a oferta e disponibilidade de energia em quantidade suficiente a todo momento e a preços acessíveis. O objetivo é o mesmo, que o país esteja protegido a vulnerabilidades no sistema internacional, como embargos ou interrupções nas cadeias de suprimento. O Brasil possui lá suas políticas estratégicas para alimento e para energia. Bom, mas o que isso tem a ver com desglobalização? Isso não quer dizer que a globalização deixou de existir, né? Mas sim que a globalização tomou um choque nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, em decorrência de alguns acontecimentos a nível mundial. O primeiro deles, a pandemia. No momento que a pandemia estourou, muitos países optaram, por oferecer incentivos para que suas indústrias retornassem aos seus países, principalmente por conta do suprimento de itens médico-hospitalares, EPIs, insumos químicos, farmacêuticos, para que esses países não se tornassem dependentes da cadeia internacional. Quando a pandemia estourou, os grandes fornecedores desses produtos optaram por abastecer primeiramente o mercado interno para depois exportar. É até um pensamento muito lógico, né? Eles estavam ali também garantindo uma certa segurança a nível de saúde, a nível doméstico. E aí, a partir do momento em que os países que dependem da importação desse tipo de produto perceberam que eles estavam dependendo justamente das importações, eles começaram a repensar a cadeia de suprimentos. A guerra comercial entre China e Estados Unidos, que já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia, e a recente guerra entre Rússia e Ucrânia, essa um pouco mais séria, também prejudicaram seriamente o fluxo de mercadorias do comércio internacional. Então, muitos países começaram a adotar práticas mais protecionistas, ou seja, investir talvez na indústria local faça mais sentido nesse momento do que ficar dependente de importações, porque a todo momento, ou dependendo do contexto, a todo momento eu posso estar correndo o risco do meu fluxo de importações estar sendo interrompido. E aí, dentre esses fluxos, estão os fluxos de importação de alimentos e o fluxo de importações de energia. E aí, voltando um pouquinho na guerra entre Rússia e Ucrânia, essas questões ficam muito visíveis. Hoje a Rússia fornece 26% do petróleo consumido na União Europeia e 40% do gás.
Na Alemanha, esse percentual do gás chega até 50%. Por outro lado, também 70% do gás exportado pela Rússia vai para a União Europeia. Então criou-se aí uma certa interdependência entre essas duas unidades. Além disso, Rússia e Ucrânia são considerados ali o celeiro da Europa. São grandes produtores, fornecedores e exportadores de alimento para o mundo inteiro. E aí, por impossibilidade de se produzir, de se exportar, como é o caso da Ucrânia, ou pela impossibilidade de se exportar grande parte das mercadorias, como é o caso da Rússia por conta das sanções, a gente vê mais um entrave no fornecimento global de alimentos e, como dito anteriormente, também do fornecimento de energia. Então, a partir do momento em que um país possui um plano estratégico de autossuficiência, de segurança alimentar, de segurança energética, ele tem que enquadrar lá dentro do seu plano situações como essas. E à medida que mais situações como essas, pandemia, guerra entre dois grandes fornecedores de alimentos, de energia mundial, vão acontecendo, esse país vai provavelmente adotando mais e mais medidas protecionistas, porque a ideia dele é garantir que ele não tenha escassez tanto de energia quanto de alimentos. Então, ao adotar medidas mais protecionistas, ele está indo, de certa forma, em contramão à globalização. Por isso, o processo de desglobalização. E aí a gente acaba vivendo uma contradição nesse contexto. Segurança energética e segurança alimentar são essenciais para um país, mas não deveriam acontecer às custas da globalização, mas sim em função de políticas sustentáveis implementadas pelos países.